Olá, bem-vindo. Meu nome é Elis Garcia e hoje vamos para uma etapa muito importante desse nosso processo de cura na alma. E o capítulo de hoje nós vamos falar perdão. O perdão ela é uma chave poderosa e o perdão, hoje a gente praticando todos esses passos, você vai sentir que vai sair um peso da tua alma. Então, o perdão ele é um mandamento de Deus. Tá, então vamos ler esse versículo que está escrito em Mateus 6,12. Perdoar os outros não é uma opção, tá, gente? É um mandamento para nossas vidas. Então, em Mateus 6,12, escrito está: Jesus ensina-nos a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ele tornou claro que a oferta de perdão de Deus é inseparável da nossa vontade de perdoar outros. Agora, em Colossenses 3,13: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Agora vamos ler outro versículo. Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se e perguntou ao Senhor: até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão que pecar contra mim? Aí ele lhe respondeu: até 7 vezes, respondeu Jesus. Não te digo que até 70 vezes, mas até 60 vezes 7. Então, nessa aula, nós vamos aprender a perdoar e não carregar mais feridas na nossa alma e aquelas mágoas lá do passado. E quando a gente se submete ao amor de Deus, nós somos curados. Então, perdoar é uma chave poderosa para deixar para trás toda rejeição, abuso, as feridas e fracassos. O segredo para quebrarmos é um segredo para quebrarmos ciclos que vão sendo transmitidos de geração em geração. Por meio do perdão, podemos nos submetermos ao amor do nosso Pai Celestial e o amor das pessoas à nossa volta. Então, vou dar um testemunho bem rapidinho assim, tá? Logo que eu me converti, há uns anos atrás, eu tinha tido uma briga muito feia com a minha madrasta, de que eu puxei os cabelos dela, uma coisa assim horrível. Era muito ressentimento, coisas que eu não sabia e a gente chegou a ter uma briga assim horrível. E aí, quando eu me converti, a minha pastora viu que eu tava cheia de feridas e ela me ensinou esse tema do perdão. E aí eu me lembro que eu comentei para ela, tá, pastora, mas eu nem sinto no meu coração de perdoar minha madrasta. Aí ela disse, mas filha, não é tu sentir, é uma decisão. Tu vai escrever numa folha todas as pessoas que tu tem no teu coração falta de perdão. E vai orar por elas. Vai orar. E eu, tá bom, obedeci, né? Botei lá numa lista, era uma lista gigante. E eu comecei a orar. Que eu posso te dizer que nesse processo, Deus curou, Deus restaurou essa relação. E hoje nós temos uma relação maravilhosa, de respeito, de carinho, mas isso só foi possível praticando todas essas etapas aqui que nós vamos verificar passo a passo aqui nessa aula, tá bom? Então, às vezes é difícil oferecer perdão pelas nossas próprias forças, mas é por isso que a gente deve pedir ajuda ao Espírito Santo. Então a gente tem que depender do Espírito Santo para ele nos conduzir. É o Espírito Santo que nos traz o arrependimento. É o Espírito Santo que nos mostra onde Jesus vai tocar e vai curar. Então, a gente vai pedir ajuda, vamos fazer uma oração dizendo: Espírito Santo, me ajuda, me conduz nesse processo, me mostra onde estão essas feridas.
E aí agora a gente vai começar essas etapas, que é um processo de faxina na nossa alma. E essa faxina, ao terminar tudo isso, a gente vai sentir um peso, sabe? Ou vários pesos saindo ali da nossa alma. Então, as etapas, tá? As etapas do perdão. Primeira etapa. Aqui embaixo vai ter um arquivo que tu vai baixar, ele tá muito bonitinho ali, tudo separadinho por quadrinhos, no qual tem o primeiro, que é quem tem o que perdoar. Aí tu vai escrever lá, escrever todas as pessoas que tu sente no teu coração que tu tem que perdoar. Aí tu vai colocar lá o número 2, quem tem o que pedir perdão, tá? Que são pessoas que eu magoei, você magoou nesse caso, e que tu tem que pedir perdão para essas pessoas, tá? Então, muitas vezes essas pessoas estão longe, tá? E, e aí tu pode mandar uma mensagem, se tu não te sentir ainda com coragem de ligar e pedir perdão, porque é um processo. Hoje em dia eu não tenho dificuldade de pedir perdão, mas antigamente eu tinha dificuldade. Então é um processo, né? Então tu pode mandar mensagem, pode escrever, é, até mandar um presente, gente, uma cortesia, algo legal, com uma carta, um cartão. O Espírito Santo vai te ajudar. Pede para ele criatividade, né? E aí, essas pessoas que tu tem que pedir perdão, tá? Se quiser ligar, liga. Se quiser visitar, visita. É, dependendo da situação, eu mandaria uma mensagem antes para preparar o coração da pessoa. Se a pessoa não aceitar, tá tudo bem, a gente tá fazendo para Deus. Tudo é um processo de cada um. Manda mensagem. A tua parte tu já fez, tá? Aí onde a gente não pode tocar é Deus que toca. Aí a gente vai orar lá, vai continuar orando por essa pessoa, mas de ti já saiu aquele peso, sabe? Aquela falta de perdão nessa situação. Aí outra etapa lá é o que eu tenho que me perdoar, tá? Existem casos que de repente a pessoa já morreu, essa pessoa tu já perdeu o contato e tu feriu. Tu faz, coloca lá e aí ainda fala, né, assim, eu me perdoo, Senhor. Eu recebo o teu perdão, Senhor, né? Que lá atrás a gente aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele perdoou os nossos pecados. Então, agora que tu botar essas pessoas nessa listinha, tá? Que tu tem que te perdoar, ou são situações que tu tem que te perdoar. Às vezes tem pessoas que mataram pessoas, tem pessoas que causaram muito dano e hoje tu te sente culpado por isso. De repente tu traiu alguém, de repente tu fez um aborto. Eu não sei, mas o Espírito Santo, ele vai estar te ministrando nessa hora. E tu coloca lá, não deixa nada, 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 nada. Vamos fazer aquela faxina na alma. Então, aqui tem uma etapa extra, tá? Perdoar a Deus. Às vezes nós colocamos a culpa em Deus de coisas que Deus nem tem a culpa. Por que que isso me aconteceu? Por que que Deus deixou isso acontecer? Tá? Vamos dar um exemplo, tá? Alguém, agora o Espírito Santo me lembrou de um exemplo, tá? Eu tive uma líder maravilhosa, que eu amei muito, tá? E quando passou o Covid, ela faleceu. Só que ela era uma pessoa que ela não cuidava muito da alimentação, sabe? Ela já tinha passado por uma bariátrica, ela tinha a saúde debilitada. Então, o que que acontece? Eu sofri ali a minha primeira ferida de luto. E, e muitas vezes, quando a gente passa por situações assim, a gente pode colocar a culpa em Deus, tá? Eu sofri muito, não botei a culpa em Deus, mas eu tô dando um exemplo de coisas que a gente pode colocar a culpa em Deus, sem ele ter a culpa. Às vezes as coisas que acontecem pra gente, Deus não tá nem envolvido.
O pecado ou as nossas escolhas, elas têm uma consequência. Às vezes as escolhas das pessoas que a gente coloca na nossa vida, a gente não ora, a gente não pergunta para o Senhor. Então às vezes, nós colocamos a culpa em Deus. Então, se tu tem esse sentimento no teu coração em alguma situação, escreve lá embaixo da folha e diz: Senhor, me perdoa por eu ter colocado a culpa em ti, né? E desata isso também da tua vida. Então, você vai escrever tudo nesse arquivo com calma, tá? Se de repente agora tu não tem tempo de imprimir a folhinha, tá? Uma dica que eu dou, tu vai assistir uma outra aula amanhã, já baixa aqueles arquivinhos, já imprime, ou tu pode pegar ali, né, um dia só para imprimir todos os arquivinhos e colocar em ordem e ir fazendo as atividades. Mas também tu pode colocar uma folhinha e colocar lá todas essas etapas que eu comentei para você. Com calma, pedindo ajuda para o Espírito Santo para não ficar um resquício ali, nada faltando, tá? Então, se tu já fez a tua listinha com essas etapas, agora juntos a gente vai fazer uma oração. E essa oração também está aqui no arquivo, tá? Então vamos repetir agora, tá? Pai, venho a ti agora, no nome de Jesus, e pela fé peço-te que me perdoes e me purifique de todos os meus pecados. Tu dissestes que se eu não perdoar, tu também não me perdoarás. Então agora mesmo eu te peço que me perdoes e purifique meu coração, a minha mente de todo o pecado. Pela fé eu recebo o poder do Espírito Santo na minha vida. Pela capacitação do teu Espírito e pela autoridade da palavra, eu perdoo essa pessoa. Aí ali tu pode já citar agora. Aí lê a tua lista e ir falando o nome das pessoas. Que pecou contra mim. Libero sua vida e me liberto-me do efeito que esse pecado tem sobre mim. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que estás fazendo para me libertar dos meus próprios pecados e dos pecados dos outros. Eu sou livre no nome de Jesus. Eu sou livre no nome de Jesus.